E aí, gente, voltei. Este é o primeiro vídeo da obra que encerra essa lista de vestibulares aí, FUVEST Unicamp 2021, né? É o último livro que falta a gente falar. Eu sei que vocês estão ansiosíssimos para ele, e ele está aqui. É o Nove Noites, do Bernardo Carvalho. O livrinho tranquilo, no sentido de uma linguagem tranquila, um livro até que curto, mas que dá um nó na nossa cabeça, não é? Se você teve um nó na sua cabeça, vem comigo que nós vamos desenrolar esse nó para te ajudar a desenrolar esse nó e a achar coisas mais legais ainda que esse livro pode trazer. Eu estou com dois convidados muito especiais aqui hoje, como são todos os convidados do meu canal. Hoje eu tô aqui com o Seba, que vocês já conhecem do vídeo de Mayombe, Seba que vocês amam, e a Queca, que vocês não conhecem, mas que morou em Carolina, teve contato com os índios Craô que falam aqui. Então, assim, vídeo foda, tá? Merece o seu like, merece o seu comentário, merece que você compartilhe e merece que você considere apoiar esta pobre pessoa que tá com uma espinha horrorosa aqui no queixo. Veja, eu vim aqui no sopo da hora passada. Que você considere me apoiar no Catarse, ajudar uma professora, né? Veja só, com um pouco de dinheirinhos por mês, você pode me ajudar muito a continuar produzindo esse conteúdo. A lista de vestibulares acaba aqui desse ano, mas o meu canal não para aqui, tá? Então você, sendo meu apoiador, pode inclusive me ajudar a decidir os próximos temas, enfim. Vamos entrar logo no Nove Noites, que tem muita coisa para falar. Esse é o primeiro vídeo de 3, a gente vai ter 3 partes sobre Nove Noites. E eu espero que você goste tanto quanto eu gostei deste papo incrível com os meus convidados. Nesse primeiro vídeo, o Seba traz as questões da geografia, a gente vai analisar um pouco, e a Keka traz a experiência dela de Carolina, a gente vai analisar um pouco, vai começar a destrinchar o nó desse livro, mas vai analisar um pouco coisas gerais que você vai acompanhar melhor nas partes 2 e 3. Então, a gente vai meio que seguindo a ordem do livro. Então, tenha paciência, essas discussões são importantes. Então, vem comigo pra gente entender um pouco melhor esta coisa de Nove Noites. Bora? Muito bem, gente, então vamos começar a falar deste livro Nove Noites, um livro, digamos, no mínimo estranho. E hoje, para falar desse livro, estou aqui com dois convidados muito especiais que vão se apresentar para vocês, começando com as damas, primeiras damas. A minha amiga Kekaké, Érica Piotini, Ancelone, agora eu não sei o nome inteiro com que você quer falar, então Keka, quem é você? Eba! Obrigada pelo convite, Ju. Oi, pessoal. Eu sou a Queca, Érica Piotini Ancelone, e a Ju me convidou aqui. Eu sou, na verdade, educadora, bióloga e também especialista em desenvolvimento local, desenvolvimento de comunidades e lideranças locais. E a Ju me convidou para estar aqui hoje com vocês porque eu tenho uma experiência, adivinha onde? Lá em Carolina, Maranhão. Eu morei lá por 2 anos e meio e tive a oportunidade de trabalhar ali naquela região e conhecer um pouco sobre os craôs e aquelas comunidades ali. Então, beijo para vocês. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E você, Seba, quem é você? E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem? Primeiro, obrigado, Ju. Obrigado, Queca. Eu sou o Sebastião, né? Mais conhecido como Seba, professor de geografia de cursinhos da São Paulo capital, aqui do interior. E, bom, acho que o convite foi feito basicamente por trazer a geografia, né, para esse livro, então tentar levar para vocês uma ideia de localização, uma ideia da política, voltando também para a história, para ver se a gente consegue entender um pouquinho do livro, né? Queria Jesus, que livro, né? É isso. O que vocês acharam? Bom, primeiro, eu que tenho que agradecer de vocês aceitarem, né? Porque assim, lá vem a Ju me convidando para fazer um vídeo. A Ké tá estreando aqui no canal, mas o Seba já gravou comigo o Mayombe, tem 3 vídeos aqui no canal com ele. Então, agradeço, porque eu sei que dá uma injeçãozinha de saco, né? Por exemplo, a gente tem que dar uma olhada no livro. E aí, assim, se alguém te perguntasse, o que você achou de Nove Noites? O que vocês diriam? De maneira rápida. Eu diria que eu achei assim um pouco tanto bizarro e um pouquinho difícil de seguir para mim a história. Às vezes eu fiquei um pouco confusa e achei um tanto quanto preconceituoso também. Eu concordo, eu concordo. Na verdade, assim, para mim o livro, primeiro ele é pequeno, né? Uma leitura rápida, eu acho que eu engoli ele em 1 ou 2 dias, né? E o começo foi difícil, né? Para entender, peraí, quem tá falando comigo, o que ele quer falar, e de repente outra pessoa fala, oi, você nem se apresentou e tá falando comigo, né? Como assim? E, bom, mas aí de repente engrenou e foi o que foi. Mas eu comecei
já estranhando, né, que é uma visão, digamos assim, mais ocidentalizada, né, do Brasil. Então, a gente a todo momento percebe que é a fala, ou pelo menos a história de um estrangeiro falando sobre a gente. Aqui do Brasil, você fica assim, peraí, não é bem assim, né? Tipo, a gente é diferente do que você está retratando. E aí chegou bem na parte que a Keka falou do preconceito. Eu achei extremamente preconceituoso em relação aos indígenas, em relação a como que ele imagina os indígenas, né? E não só os indígenas aqui do Brasil, como também o próprio brasileiro, o não indígena. Então, eu senti bem aqui para quem já assistiu e para quem não assistiu, a gente está naquela assista, né? Bacurau. Eu me senti muito naquela ideia. Olha só como a gente é o magnânimo do estrangeiro e vocês brasileiros, vocês são brasileiros. Se for indígena ainda, vixe, então nem se fala. Foi meio isso que eu comecei a pensar. Muito bom. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é agradecer, por mais bizarro que esse livro seja, que é um livro diferente na lista da FUVEST. A FUVEST, em geral, tem uma característica de ter muitos clássicos, né? Só o cânone literário. Então, assim, Machado de Assis todo ano está lá, Drummond todo ano está lá, Guimarães Rosa, então os grandes nomes, e de gente que já morreu. E a gente tem um autor vivo, Bernardo Carvalho está vivo, ele nasceu em 1960, ele está vivo. Então, assim, é uma literatura contemporânea. Já aquela primeira pergunta que o aluno faz, que movimento que é esse? Né? Ele não está no realismo, no romantismo, ele está... A gente não sabe, porque essa caixinha não foi dada ainda. A gente vai dizer literatura contemporânea, que está sendo produzida enquanto a gente está aqui vivendo. Então, isso já é um salvo, vamos levantar a mão para o céu e agradecer que a FUVEST colocou uma obra mais moderna. Até isso faz muito sentido para o aluno, de conseguir ler mais rápido e de conseguir ter menos dificuldade na leitura, porque é uma linguagem de agora. Você pega um Machado de Assis, um Essa de Queiroz, a gente está lá no século XIX, tem palavras que a gente não conhece, tem estruturas antigas da língua que a gente não usa mais. Aqui não, aqui é a nossa linguagem. Então, esse é um ponto legal e que facilita. Certamente é um livro polêmico, que vai levantar essas reações que vocês tiveram, né? E aí a gente tem que pensar que não é à toa. O que a FUVEST... Porque assim, eu leio o livro de vestibular pensando o que esses caras vão pedir, né? Então, o que a FUVEST quer com um livro desses? Será que ela está querendo problematizar essa questão de como os indígenas são retratados? Até porque, vamos lembrar que o Bernardo Carvalho é brasileiro, né? Uhum. Ele é um autor brasileiro que está escrevendo essa história. Então, eu acho que tem um monte de coisa aí que a gente pode pensar e problematizar e enfim, eu vou compartilhar minha tela aqui, mas lembrando que a qualquer momento vocês podem me parar para, dependendo do que eu estiver falando, né, coisas então que a gente já falou aqui. Essa é a carinha do Bernardo Carvalho, caso você queira xingá-lo quando você estiver lendo, é esse, né? E então, tá, o livro estreando esse ano na FUVEST, essa coisa que eu falei, né? Não tem caixinha ainda, ele é um livro publicado em 2002, ele não tem nem 20 anos de publicação ainda. Então, tem uma linguagem muito acessível que permite uma leitura rápida. O Seba falou aí que leu rapidinho, eu li em um dia, sentei num domingo, e até porque o livro tem uma coisa que eu não sei se vocês sentiram, de eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber por que esse homem se matou. E aí eu não vou dormir hoje, tá faltando 50 páginas, eu vou acabar de ler porque eu quero saber agora o que está acontecendo, né? Então, tem um pouco disso da leitura poder ser rápida. Algumas apostas óbvias que a gente pode fazer com o FUVEST é o seguinte: Mayombe, Romanceiro da Inconfidência, são 2 livros que estão na FUVEST, inclusive Mayombe, tem os vídeos aqui do Seba comigo no canal. Mayombe e Romanceiro são livros que, assim como 9 Noites, pegam um fato histórico e vão ficcionalizar a respeito disso. Então, como assim? Romanceiro da Inconfidência fala da Inconfidência Mineira. Cecília Meirelles escreve poemas recontando a história da Inconfidência. Só que ela faz isso com licença poética. Então, não foi exatamente daquele jeito. Ela vai botar um pouquinho mais de emoção na figura do Tiradentes e tudo mais, mas tem uma base histórica. Mayombe é a mesma coisa, fala sobre a independência de Angola, o processo, a luta pela independência de Angola, mas com personagens que não existiram e histórias que não existiram. E o 9 Noites do Bernardo Carvalho é a mesma coisa. Esse Bill Aucoin, de fato, existiu, foi um antropólogo americano que veio para o Brasil estudar, se matou de fato. Todo o resto aqui é invenção. E aí eu acho que uma das grandes questões do livro, que a gente fica maluco, é o que é verdade e o que não é. Por exemplo, essa figura do Manuel Perna, esse cara de fato existiu, mas ele não era um engenheiro.
Então, a carta que o Bill deixou para o Manuel Perna, isso a gente não sabe se é verdade ou não. A carta que ele deixou para sua orientadora, isso é verdade. Então, isso, inclusive, é uma das coisas que o autor gosta de brincar, de deixar a gente o tempo inteiro sem saber o que é verdade e o que não é. Essa edição minha aqui é uma edição de bolso da Companhia das Letras, mas tem uma edição do livro antiga que tem na foto um índio de braço dado com uma criança. E essa criança é o Bernardo Carvalho. Então fica, gente, mas esse cara, esse narrador que a gente vai falar daqui a pouco, que vai pesquisar a história do Bill, é o Bernardo Carvalho? Não é o Bernardo Carvalho. E ele não se pronuncia a esse respeito. Então, ele justamente quer causar essa coisa do que é verdade e o que não é verdade. O que tem super cara de questão para a gente pensar, o tratamento que eu dou para um fato histórico e o tratamento literário que eu dou para isso. Fazer literatura sobre um fato histórico, eu posso inventar o que eu quiser. Eu posso contar do jeito que eu quiser, eu posso inventar personagem. E a brincadeira do Bernardo Carvalho é essa. Nesse sentido, poxa, o livro é muito legal, né? Eu pegar um fato que de fato aconteceu e ficcionalizar. E Mayombe faz isso também, e Romanceiro faz isso também. Então, como a gente sabe que a FUVEST às vezes faz questão casadinha ali, essa é uma primeira coisa para a gente pensar, certo? E a segunda coisa para a gente pensar é justamente a importância que esse livro tem de trazer de volta a discussão sobre as causas indígenas. Porque desde que Iracema, graças a Deus que é pai, meu padrasto, obrigada, amém, Senhor, saiu da lista, a gente não tem nada de causa indígena na lista. E esse livro faz a gente pensar bastante sobre essas questões, como Queca e Seba estavam falando aqui agora, da questão do preconceito, de como esse índio vai ser retratado, e a gente pode pensar ao longo da linha do tempo da literatura como os índios eram retratados no país, na nossa literatura, como eles são retratados aqui, o que acontece com eles na vida real. Então, essas são as apostas óbvias, né? Eu vou começar falando aqui, gente, e de novo, quando vocês quiserem mandar alguma coisa, vocês me falam, tá? Manda bala. Tá aqui, na Wikipedia encontrei sobre o Bill Quinn, de fato, ó, foi um antropólogo, se matou. A história de Quinn viria inspirar o escritor carioca Bernardo Carvalho, que escreveu 9 Noites, baseando-se na passagem do antropólogo pelo Brasil. Então, essa mistura de realidade e de ficção, né? Esse é o Bill Quinn. No livro tem essas fotos dele, justamente. Este é o americano, que de fato existiu. Eu fico morrendo de medo, porque... Aliás, vamos lá. A Queca, vocês não sabem, mas ela está falando aqui diretamente dos Estados Unidos, porque a Queca está morando lá há quanto tempo que é? 7 anos. Que ela é PhD, PhD. Ela acabou agora o doutorado dela lá nos States, né? Eu leio esse nome que é Bill Quinn. Eu estou falando errado? Nossa, eu que estava pensando que eu que estava falando errado. Eu não sei também. Eu pronunciaria Bill Quinn por causa lá do final, aquela cena do velho no hospital, que a gente vai chegar lá, que ele falava Bill, Bill, Bill. Não Bill, B-I-L-L, mas Bill, né? Uhum. Então, para mim é Bill que se pronuncia. Eu acho que você está certa. Eu estava tentando ler assim, com português, like Buell. Mas eu acho que você está certa. Eu agradeço que você trouxe essa visão para nós. Sabe por quê? Porque eu já vi gente falando desse livro e falar, o Buell, mas aí não faz sentido, porque lá na frente a gente vai ter a história do velho que no hospital fala Bill. Bill Cohen. Mas Bill Cohen. Que se fosse a portuguesar, né? Daí seria isso. Buell. É porque é assim que a gente lê, mas se for pensar no inglês, faz mais sentido mesmo. Então eu vou falar Bill aqui, tá? Bill Quinn. Eu vi gente falando Queen. Não é Queen, tem um A aí, gente. Pelo amor de Deus, noções básicas de língua inglesa. Né? No mínimo, vai. Então vamos chamá-lo de Bill Quinn. E onde que eu estava aqui? Que eu já me perdi. Tá, aqui, voltando. Então tá bom. Então eu vou chamar de Bill Quinn. Tá aqui ele. Essa é a carinha dele de fato. E uma das coisas que talvez justifique essa coisa que o Seba falou de no começo, demora um pouco para acostumar e para entender, é que a gente tem uma estrutura muito zoada no livro, que eu tenho 2 narradores diferentes, certo? Eu pus ali atenção ao itálico, porque às vezes você baixa um PDF da internet ilegal e não tem o itálico. Então você fica confuso. O itálico aqui é um recurso gráfico que divide esses 2 narradores. Quando está em itálico e está narrando ali, é o Manuel Perna. Esse cara é um engenheiro na história que mora em Carolina, no Maranhão. Carolina, onde Queca morou, é a cidade mais próxima ali para o Bill ir para a aldeia dos Craô. O Bill é um antropólogo que vem para o Brasil estudar os índios Craô.
Então, Carolina é a cidade mais próxima, ele faz uma base na cidade, vai para a aldeia, volta para Carolina, vai para a aldeia, volta para Carolina. Nesses vai e vem, esse Manuel Perna, que é um engenheiro que morava em Carolina, conviveu por 9 noites, vem aí o título, com o Buell, e ficou amigo dele. O Buell se mata, e aí, alguns anos depois da morte do Buell, então a gente pode imaginar 40 e pouco, esse Manuel Perna está escrevendo uma carta para alguém. Ele fica, isso é para você, para quando você vier, que a gente não sabe quem é esse você. Então, uma parte da narrativa é isso. A outra parte é um autor desconhecido, que a gente pode se perguntar, é o Bernardo Carvalho, não é o Bernardo Carvalho, que é uma pessoa que um dia, em 2001, leu um artigo de jornal que cita o nome do Buell Quinn, e ele fala, eu já ouvi esse nome antes, e ele resolve pesquisar a vida do Buell Quinn, a vida e a morte, na verdade. Então, o que acontece com essa narrativa é que ela é completamente não linear. A gente fica o tempo inteiro pulando para 39, quando ele estava aqui, depois o cara em 2001 pesquisando, que descobre alguma coisa de 38, quando ele chegou no Brasil, e daí volta para 39, e daí vai para... E a gente fica pulando que nem os malucos aqui para tentar entender. Por isso que dá essa sensação confusa. Mas como o Seba falou, depois de um tempo você já entendeu essa estrutura e você não é retardado, você sabe que agora é ele, agora é o outro, agora é esse, agora é o outro. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Daí foi realmente o começo do livro, você fica até confuso nas datas, né? Porque são 3 narradores de momentos diferentes da história. 2. E aí, isso, 2. Aí você fica naquela de, e agora? Né? Em qual momento que eu tô? E vai fazendo os links, né, do que você aprende na disciplina de história, disciplina de geografia. Fala, opa, mas isso faz sentido? Isso faz outro sentido? E é bem bacana depois, quando chega no final, o terceiro narrador, ele me coloca décadas depois. Que terceiro narrador, Seba? Terceiro narrador, não, perdão. O terceiro... O que a gente imagina que é o Bernardo Carvalho. O segundo. Só O tem segundo. 2. Perdão, né? Até o Perna. E esse Eu tô cara. confuso agora. Eu tô E esse vendo, mas cara. é normal, porque os Esse alunos cara, também me devem confundi, né? É o Perna e esse cara. Isso. E esse segundo cara, né, o de 2001, ele já começa a gente chegando, pera, tudo aquilo aconteceu, tudo aquilo é história. E eu tô tentando resgatar aquela história, mas eu tô vivendo a minha própria história. E eu acho essa parte bacana. Né? Porque na hora que você entende, pera, vão ser momentos diferentes, né? São pessoas diferentes, mas no último você já fala, ó, já entendi tudo aquilo, agora vê outra história. É bem bacana. É uma sobreposição de histórias, de tempos, porque as coisas se misturam, né? O Quen estuda índio, mas esse cara vai para estudar os índios também para entender, e esse cara, quando era jovem, teve contato com os índios por causa do pai dele, então vai dando uma confusão mesmo. Eu tenho uma pergunta Ju, pra sabe você. por que eu acho que é o terceiro? Que eu fiquei pensando no terceiro? Porque em muitos momentos do livro, para mim, o Quen parecia como se fosse um narrador, mas ele não é. Eles estão contando a história dele. É que tem Mas cartas às vezes dele que ele fala em primeira pessoa. isso aí fica muito tipo, pera, ele falando sobre ele, então ele se assemelha a um terceiro, Entendi. né, para mim. Então vamos estabelecer isso aqui. A gente tem 2 narradores, o Manuel Perna, que fala em 40 e pouco, e esse desconhecido que vai em 2001 investigar a história do Buell. O Buell aparece, como o Seba está dizendo aqui, tem algumas cartas que ele escreveu, então a gente tem trechos de cartas em primeira pessoa dele, mas ele não chega a se configurar um terceiro narrador, não tem uma parte, tipo um capítulo em que só o Buell fala. Por isso a gente vai considerar 2. Tá. Certo? Eu tenho uma pergunta para você. Tá muito barulho de fundo aqui, porque estão fazendo uma obra na frente da minha casa e estão com uma britadeira. Tá dando muito ruído? Efeitos pandemia. Não dá para ver, não. Não dá para ouvir. Então, ótimo, porque aqui para mim tá... Muito bem. Então, tá bom. Então, é isso aí. Vamos fechar nesses 2 narradores, tá? E aí, quem que é esse Manuel Perna, então, para quer falar um pouco pra gente de Carolina? Ele é um engenheiro sertanejo que mora em Carolina e ele escreve aqui essa grande carta para você. Ele começa o livro. Isso é para você, para quando você vier. Vier para onde? Vier para Carolina. Este homem nunca saiu de Carolina. Ele está lá, ele conheceu o Buell lá, o Buell veio, passou 9 noites com ele, se matou, ele continua lá. E ele está esperando uma pessoa que vai vir um dia para Carolina para entender a história do Buell Quinn. Só que ele já está ficando velho. E ele diz isso, eu tenho medo de que essa história morra comigo. Então eu estou escrevendo essa carta para quando você vier.
Se você tiver esse tempo, depois que você lê o livro, volta e lê só os capítulos do Manuel Perna, porque isso é uma carta inteira, que está dividida no livro em pequenos capítulos. Só que se ele botasse a carta inteira, ele dá spoiler, porque tem coisas que o Manuel Perna vai dizer lá no fundo que a gente demora um tempo para descobrir. Mas é tudo uma grande carta que está dividida. No meio desses trechos da carta, a gente tem a investigação que o outro cara desconhecido vai fazer em 2001. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele está falando de Carolina. Como eu falei aqui, Carolina é a cidade mais perto ali para estudar os Craô. Então, o Bill chega a Carolina, monta suas coisas ali, vai para a aldeia. Passa um tempo na aldeia com os índios Craô, volta para Carolina. Troca umas ideias com o Manuel Perna de novo e vai para visitar os Craô. Nessa vai para visitar, da segunda vez que ele vai, o Manuel Perna vai com ele a primeira noite, primeiro trecho do caminho. Eles dormem no mato, Perna volta para Carolina, o Quen vai para a aldeia dos Craô e quando ele está voltando, ele se mata. Isso ficou claro para vocês? Acho que é tranquilo, né? E aí ele vai falar um pouco de Carolina. E aí, qual que é a sua experiência de Carolina? O que você tem para dizer pra gente? Engraçado isso, gente, porque, só antes da Queca falar, quando a Queca estava em Carolina, e a gente ouviu muito falar disso, porque ela é em Carolina, porque em Carolina, quando eu estava em Carolina, e pra mim era essa coisa mítica, Carolina, onde a Queca morou. E aí, quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei, gente, Carolina, a Queca precisa falar desse livro comigo. Eu achei o máximo. Carolina, Queca? Gente, Carolina é o máximo, vamos visitar, é sério. Carolina é uma cidade, tem mais de 100 anos já, é uma cidade que fica bem no sul do Maranhão e faz divisa ali com o norte do Tocantins. E ela é banhada ali pelo rio Tocantins. Então, um dos pôr do sol mais lindo assim que você pode ver na sua vida. É muito lindo mesmo. E tem mais ou menos, eu acho, que 25 mil habitantes ali. E tem uma coisa bem interessante que eu estava tentando entender também no livro, que é assim, eu morei lá de 2010 a 2013, né? E tive a oportunidade de conversar muito com as pessoas ali e tal. E tem uma coisa que os moradores falam, que é assim, eles chamam Carolina como Carolina é a cidade do que já teve. Porque lá é assim, aqui já teve uma faculdade de medicina, aqui já que foi super prestigiada, aqui já teve uma fábrica que foi super importante e empregou todo mundo. Então, assim, Carolina é uma cidade que passou por levas de mudanças muito grandes, assim. Que deixaram marcas na cidade. Então, assim, quando ele conta, por exemplo, eu me vi lá, eu fui junto com ele. Quando ele chegou ali e, né, tem que pegar uma balsa. Então, assim, existe o Rio Tocantins, que está ali na beirada de Carolina, na margem. Então, Carolina fica numa margem do Rio Tocantins. E você pega uma balsa, né, uma balsa grande, você pode ir com carro, com caminhão, ônibus, você pode atravessar, ou barquinhos mesmo ali, tem pessoas que fazem essa passagem. E você atravessa para o outro lado, que é a cidade de Filadélfia, como ele narrou, a cidade de Filadélfia, que já é o estado do Tocantins, então é Maranhão e Tocantins ali. Deixa eu só falar uma coisinha antes, que no livro ele cita, a gente está pensando em Carolina na década de 30, 39, quando o Tocantins ainda era Goiás, né, Seba? Aí tem essa zoeira do Brasil aqui, né? Seba? Sim. Então, em 39, Carolina é Tocantins com Maranhão com Goiás. Isso. E que hoje virou Tocantins. É toda a mudança da regionalização que a gente fez, é isso mesmo. Tá. Só para o aluno também ficar ligado de pode ser alguma coisa de geografia, sei lá. A gente fica aqui tentando adivinhar o que pode aparecer na prova, de repente. Tá. Então. E aí, ele narra no livro, né, que quando ele chega na balsa, ele avista ali Carolina, como o Bill tinha narrado para ele tudo, e vê o estaleiro Pips. E isso aí acho que é uma oportunidade também de eu falar para a gente conhecer um pouquinho do que acontece no Nordeste, dessa questão do coronelismo, né? O que é esse Pips? Pips nada mais é do que um acrônimo de um nome de uma pessoa, chamado Pedro Irã. Agora eu esqueci todo o resto, mas é Pedro Irã e todo o sobrenome dele. E essa pessoa é tipo um coronel ali, não só daquela região ali do sul do Maranhão, mas pega até o norte ali, uma parte do Pará. Ele é dono de todas as balsas, ele é dono de um hangar que tem em Carolina, que já foi super prestigiado. E ele tem muito dinheiro, e é um senhorzinho velho, sim, idoso, né?
falar idoso, que anda de chinelo e não parece que tem todo o dinheiro que ele tem, mas ele tem uma influência muito grande financeira, política, e muita gente depende dele ali para sobreviver por questão de emprego. E tem toda uma história, um rumor, que aí brincando um pouco do livro, o que é real, o que não é real, e aí eu já também estou falando que é mais para real do que não, de que ele tem essa questão de envolvimento com um certo abuso infantil ali. Então, tem uma história muito pesada, muito triste ali por trás de Carolina também. Da história de que... Isso eu presenciei até, de ver. Tem certos momentos no mês que faz uma fila ali de mães com meninas na porta da casa dele, em troca de comida, assim. Então, as mães acabam entregando as filhas. Já teve até um escândalo, acho que um programa... Não era do Ratinho, antes de eu chegar lá, alguns poucos anos antes, dos anos 2000 aí também, que foi feito um programa lá sobre isso, essa história, e aí acabou, o dia que ia para o ar, acabou a luz na cidade. Então, é uma coisa meio que... essa que ninguém gosta muito de falar. E até as pessoas do próprio Conselho Tutelar, as próprias pessoas da cidade, não têm coragem de falar sobre o assunto. Então é complicado. A gente, como eu trabalhava lá, como uma ONG que veio de São Paulo, como uma estrangeira, né, brasileira estrangeira ali, mas a gente também teve um caminho aí que algumas pessoas da ONG fizeram essa conversa aí sobre de delatar um Estou pouco desses chocada casos. com a denúncia que Keka está fazendo. Ainda bem, Keka, que você está protegida nos Estados Unidos e que esse cara não vai te achar. Ai, eu quase comprei uma casa em Carolina, de tanto que eu amo, mas eu vou voltar para lá. E tudo bem, uai, a gente tem que quebrar essas estruturas de poder também uma hora, né? Mas é importante a gente saber dessas coisas. E, bom, então essa é uma parte de Carolina, então. E a outra, e uma coisa muito legal que eu fui navegando aí junto com o autor, ali com o narrador, foi quando ele chegou na Avenida Getúlio Vargas, que é uma avenida histórica ali, que leva ao final, tem a Igreja Matriz, que é linda, de Carolina, e é uma avenida que hoje, eu não sei como que era na época quando ele estava narrando, de 2001, né, que acho que ele estava nessa parte que ele estava narrando, ainda conserva muitas casas históricas, aí virou um patrimônio do Brasil também, eu não sei se é da Unesco, não sei exatamente agora, mas que é toda coloridinha, as casas fachadas ali, então é muito lindo, é muito bucólico, Carolina. Então, Carolina é muito bucólico e ela é cercada por uma região da Chapada das Mesas, que ele narra um pouco também isso, né, da paisagem, é lindo, são morros cortados, são morros altos, mas cortados, assim, por isso que é das mesas, parece um monte de mesa do lado da outra, no meio daquela paisagem exuberante do Cerrado, que também, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, tem sofrido muito com a pressão de fazendeiros, principalmente fazendeiros de eucalipto. Então, pelos anos que eu voltei lá, eu também fiz minha pesquisa de doutorado lá, eu voltei em 2015, 2017, eu já vi uma paisagem muito machucada, muito diferente, de cortar o coração mesmo ali, da questão geográfica ali do Cerrado, né? O coração do Cerrado do Brasil. E é uma região muito do turismo, então, por conta disso, por conta das cachoeiras, essa é uma das chapadas do Brasil, é um parque nacional que ainda é muito pouco conhecido, mas está sendo mais explorado. E também tem muita centralização de terra na mão de poucos ali. Então, existem poucos, que nem o senhor Pedro Irã, que toma conta dessa, uns poucos ali. Ele também tem um lugar maravilhoso, ele é dono do balneário da Pedra Caída, que é o lugar que tem a segunda maior tirolesa do Brasil, de altura, e é lindo, tem cachoeiras maravilhosas ali de tirar o fôlego, e ele é dono desse complexo também. E tem outras pessoas ali que são... Então, isso é muito característico do Nordeste, do Norte do Brasil, né? Acho que até o Seba pode falar um pouco mais disso, pensando em geografia política e econômica, disso, de ter concentração de renda, de poder e de influência, né, nas elites financeiras ali, nas famílias tradicionais que acabam também ocupando a política local. E outra coisa que o autor fala que me incomodou um pouco é isso, mas era a visão de Carolina, daí eu acho que já um pouco na época do Manuel Cubil, e aí eu também fico um pouco confusa, vocês me perdoem nessa parte do livro, porque também, para navegar essa ida e volta das datas, É eu não zoado lembro mesmo.
né? Eu não lembro se foi na década de 30 assim, no final da década de 39, que ele estava falando que era uma cidade de analfabetos e intelectuais. O Bill fala isso quando ele chega, Carolina. Que vai Então, eu fiquei tentando entender como é que era aquilo. E aí eu entendo. É interessante isso. Talvez seja parte dessa... Tem muita gente com alta formação. Das 12 comunidades que eu trabalhei ali naquela região, que tem uma alta formação mesmo ali. Que tem formação acadêmica, inclusive mestrado, pós-graduação ali. E muita gente, que eles falam que são os filhos de Carolina, acabam saindo de Carolina, ou para estudar, ou para trabalhar, ou os dois, mas acabam voltando e acabam investindo dinheiro em Carolina também. Então, há pouco tempo atrás, criou-se um museu, eles criaram um museu histórico de Carolina, eles vão criando umas coisas. Então, esses filhos de Carolina investem também o dinheiro ali para a cidade continuar desenvolvendo. E analfabetos é muito sério também, porque apesar de ser uma cidade que, dentro dessas que eu estudei, aí é legal ter eu poder essa comparação, é uma das maiores, ali é uma cidade central, tem bastante número de escolas, tem até uma educação boa, ainda é triste de você ver um pouco a qualidade da educação e o quanto de pobreza ainda tem. Então, assim, ele fala, né, essa coisa do estrangeiro, como vê o Brasil, né? Eu tenho uma experiência aqui de uma amiga minha que fez o doutorado junto comigo, americana, e ela foi para o Brasil, foi para Brasília há uns 3 anos, e veio falar assim, Queca, nossa, interessante que eu fui para Brasília, agora eu tô entendendo como você é, os brasileiros. Eu, que legal, né? Porque daí foi tudo no mesmo saco. Agora eu entendo como você é, porque eu conheço os brasileiros. Eu, que bom, como eu sou. Em Brasília ainda, né? Em Brasília. Pariu, né? Né? É isso, essa coisa. Mas uma da coisa, bom, mas isso não veio ao caso, enfim, a gente só deu risada, e ela falou assim, o que é isso, hein? O que o brasileiro tem com toalhas? E eu falei assim, como assim toalhas? Ela falou, não, em cada esquina que eu parava, cada semáforo que eu parava, cada sinal, tinha uma pessoa vendendo toalhas. Daí eu pensei comigo mesma e falei para ela, não é o que o brasileiro gosta tanto de toalha tem a ver com toalha, o que a gente tem a ver com pobreza, né? Então a pessoa tá lá vendendo. Então, Brasília é toalha, em Campinas é o pessoal fazendo malabares, ou é vendendo pano de cozinha, ou qualquer outra coisa. Em Brasília são as toalhas. Então, essa coisa das pessoas venderem na porta dos carros, né? De ter a coisa do pedinte. Então, eu lembrei muito de Carolina quando ele fala muito disso, dos índios pedindo dinheiro ou pedindo coisas. E a gente vê isso em Carolina. Tem uma parte da periferia muito pobre realmente ali, e a gente vê as crianças pedindo, como a gente vê em outros centros, no Sudeste também. E tem essa história dos índios, que acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho. Mas também tem isso porque os índios também são pobres, na verdade. Eles já saíram daquele mundo que era a aldeia e a cultura deles e foram tendo que ser inseridos ou mesclados aí nessa cultura branca, dessa cultura mais... que é fora daquela coisa deles. Então, eles estão pobres ali naquele meio também, né? Então, tem muito disso que a gente pode conversar também daqui a pouquinho, quando a gente falar mais dos índios. Tem uma frase do Bill sobre isso, e a gente vai voltar nessa discussão mais pra frente. Seba, desse mundo de coisas interessantes que a Queca falou, você tem aí, tá coçando a língua pra falar alguma coisa? Não, na verdade, eu tô escutando e querendo aprender mais, né? Porque quem já viveu em loco é a visão, né? Isso que é bem legal de ter a Queca aqui com a gente. Mas, assim, em questão territorial, e pegando muito do que a Queca falou, eu acho bacana a gente pensar primeiro o que é essa região para o Brasil, né? Porque, igual a amiga da Queca falou, fui para Brasília e conheço o Brasil, né? Eu acho que tem uma palavra do Milton Santos que é sensacional, Milton Santos, que cai em vestibular sempre, é um dos maiores geógrafos aqui do Brasil. Ele diz que no Brasil existem muitos Brasis. Uhum. E isso é uma coisa que o estrangeiro e até o próprio brasileiro não consegue enxergar. Então a gente não pode também dosar a visão que um paulista tenha sobre Carolina, do que um estadunidense tem sobre Carolina, do que o próprio cara que morou em Carolina. Então isso eu acho bem bacana. Mas pegando por uma questão falar, Ju, você coloca o slide para mim, por favor? Só para a gente ver uma... Eu queria falar que você falou de Bacurau e agora fudeu, porque o Bacurau está agora na linha de pensamento. Quando a Queca falou essa coisa dos filhos de Carolina, que estudam e voltam,
eu lembrei de Bacurau, né? Da médica que sai, mas volta para levar a vacina e tudo mais. E você falou alguma coisa agora aí também que eu lembrei, que agora eu não vou lembrar o que é, mas enfim. Vou compartilhar o que você pediu. Acho que era a visão do estrangeiro. Para Pode mim ser foi que seja o isso. que mais pegou em relação a Bacurau, né? Para quem assistiu vai pegar, é como que o estrangeiro enxerga o brasileiro. Ah, era isso Independente, mesmo. Lembrei, era isso é, aí. Era a ideia do vários Brasis, né? Não, uhum. mas eu sou branca, né? Eu sou do sul do Brasil. Cabelo enrolado? Enfim. Tá aí o que você Exato. pediu, Seba. Então, aqui, gente, é só primeiro uma superintendência para apresentar para vocês, falar um pouquinho, né, sobre a questão da regionalização. Inclusive, Sudã, essa superintendência, foi demonstrada no livro, né? Ele comenta de que algumas pessoas ali pegavam dinheiro da Sudã e estavam esperando dinheiro da Sudã. Então, basicamente, a gente precisa entender o que é Sudã. Só pelo nome, a gente não entende, né? Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Passam para mim, Ju, por favor. A ideia é só para vocês verem, gente, aqui eu tenho um print, né, do próprio site do governo, que seria o histórico da Sudã. Mas eu não quero que vocês fiquem lendo um monte de coisa, porque eu acho que não vale a pena, não vem aqui. Mas vamos voltar lá pela década de 30 para começo da década de 40. Tenta imaginar que aquele momento em que o Brasil, que se desenvolveu ao longo do espaço, mais na região sul e sudeste do Brasil, estava começando a olhar para as terras a interior como um lugar que eles podiam lucrar. Porém, entenda uma coisa, quando eu falo Brasil, eu estou falando o brasileiro urbano, dito ocidental, dito branco. E basicamente naquele momento a gente imagina que esse é o brasileiro. Aí o indígena, ele é o indígena. Mas não fala que o indígena é também um brasileiro. Isso é importante ver que desde o passado, isso muito antes, claro, da década de 30, e até hoje isso persiste. Então, naquele momento, se começou a pensar, como que a gente pode, então, valorizar as regiões brasileiras, mas vejam, não para a região brasileira, mas para o Brasil. E para o Brasil significa quem? Para o Sudeste e Sul do Brasil. Então, vamos traduzir isso, vamos deixar em maneiras mais populares. Como que o Sudeste e o Sul do Brasil e os ricos que moravam aqui poderiam lucrar com essas áreas que ainda não estavam dominadas. Eu acho que esse é o jeito mais fácil de traduzir para a gente o que seriam essas ideias, né? Bom, e aí foi se passando muito tempo, tá? Isso não é da década de 30 especificamente, é mais da década de 40, se criou uma ideia de uma superintendência, sim, que tem ali no texto para vocês, que ele vai chamar de SPVAE, que é a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. É legal vocês perceberem, inclusive, o nome, olha só. Valorização da Amazônia. Mas, peraí, é a valorização do amazonense? É a valorização dos indígenas que moram lá? É a valorização de quem? E aí também tem o outro lado. Fala, professor, mas a Amazônia, a gente não está falando de uma área do Cerrado? E aí também é legal pensar, olha, ele não falou só da floresta amazônica, ele está falando de toda uma região que engloba também o Cerrado. Tanto que quando a gente fala sempre isso em sala de aula, ou a gente começa a ler uma notícia, eles falam de Amazônia Legal. Aí todo mundo, mas o que é Amazônia Legal? Tem Amazônia não legal? Como assim, né? Gente, Amazônia Legal é basicamente uma área composta por 9 estados em que a Sudã atua. Então, é uma questão jurídica. Tá? Literalmente, é onde a Sudã, esta superintendência que a gente vai conversar, ela pode atuar de maneira legal. E aí, Ju, dá só para eu passar aqui um sublinhado que eu coloquei. Gente, observe essa primeira parte, que eu acho sensacional. Eles já começaram a inaugurar uma superintendência com 3 intuitos. E o primeiro deles, assegurar a ocupação da Amazônia em um sentido brasileiro. E aí a gente volta, fala até de Bacurau, Ju, de novo, se quiser. Então, o que é o sentido brasileiro? Porque a Amazônia não era brasileira, então, não tinha um sentido brasileiro. Exato, né? E aí o sentido brasileiro é o do cara de São Paulo, é o cara de Curitiba, é o cara do Rio de Janeiro, ou pode ser o cara de Carolina, ou pode ser o cara de Manaus, ou pode ser o cara de uma tribo. Mas a tribo não é uma cidade. Gente, não, a tribo não é uma cidade, mas ela vive em uma certa comunidade. E para eles aquilo é como se fosse uma cidade para nós ocidentais. Então é legal que a gente já percebe como que o ocidental ele já quer incorporar aquele espaço que não era dele, no sentido dele. E ele se diz como o próprio brasileiro, né? Ju, bota o dedinho para nós. Basicamente ele está continuando, ó, construir na Amazônia uma sociedade economicamente estável e progressista.
E aqui, o que a Queca falou, ela tá falando sobre os indígenas pobres e tudo mais. Eu falei, meu, aí eu tava coçando a língua para falar, Ju, né? Eu sabia. E... que a ideia é assim, a gente fica assim, mas o indígena é pobre. E existe muita ideia do discurso meritocrático, né, de que você é pobre porque você não trabalhou, porque você foi um folgado, que está no livro. Né? Isso é uma coisa legal. Em alguns momentos, o livro vai lá e comenta, isso obviamente em algumas falas específicas, de que, mas o indígena é difícil de lidar, porque ele não trabalha, porque ele é folgado. Mas espera aí. Primeiro, a relação de trabalho de nós, digamos assim, ditos brancos, ditos ocidentais, é diferente da relação de trabalho que o indígena tem. Né? Essa discussão a gente vai chegar um pouquinho mais na frente, mas o que eu queria é que vocês entendessem que quando a gente estabelece um projeto de uma economia estável, de uma economia progressista, significa eu vou acabar com a cultura dos indígenas daquela região. Significa que o que eles entendem como sobrevivência a Deus, eu vou colocar a minha. E aí, bom, vamos sair. Bota só mais um dedinho, Ju, por favor. Seba, posso só falar uma coisa que claro, também me chamou atenção no livro em relação a isso? Quando ele fala disso de domesticar, né? Domesticar os índios. Então, o que é essa domesticação dos índios, né? Então, que uns são mais fáceis ou outros mais difíceis. Então, quando você falou disso, eu lembrei, né? De acabar com a cultura ali, de transformar aquilo nessa ideia de domesticação, de eles são preguiçosos, eles são isso, eles são selvagens, né, diferente de mim. E o que você quer com isso, né, com a questão de domesticar? É bem complicado e bem dolorosa essa palavra, né? Na hora que você está falando agora de domesticação, a palavra que me veio foi castração. Literalmente indígena, você tem uma cultura, alguma ideia, vai ser castrada agora. Você não é mais isso, você está domesticado. Né? Foi essa palavra que me veio. Filme, documentário brasileiro que chama Ex-Pajé. Já viu o que é? Não, mas agora eu fiquei curiosa. Eu também não vi. Tem no Canal Brasil, para quem tem aí TV a cabo, essas coisas. Que é a história de um ex-pajé, que é o cara que era pajé, e aí ensinaram para ele que ele mexia com demônios. A igreja ensinou para ele que ele mexia com demônios, então ele deixa de ser pajé. O início você vai até pegar essa referência depois. O início do documentário é uma frase que diz: a melhor maneira de você... Algo assim, estou parafraseando aqui. A melhor maneira de você matar um povo é matar a sua cultura. Que é exatamente o que acontece com o indígena, que é exatamente a história do ex-pajé e que é exatamente o que a gente está falando aqui. Eu vou colocar depois o link para acesso desse documentário, que é bem legal. Mas vou voltar lá onde você estava, Seba. Volta lá. Né? Então, bom, a gente estava falando da Sudã, né? É bem legal isso também, que o livro vai abordando vários temas e a gente vai viajando no meio do negócio. Falando para Camões. Bom, aí é interessante vocês perceberem que, primeiro, surgiu essa superintendência, que é o plano, né, que a gente tem de valorização da Amazônia, mas logo depois ela foi substituída. Aí ela foi substituída pela Sudã. Tá? Qual que é a grande ideia? A Sudã ela é vinculada principalmente à questão do executivo brasileiro. Gente, agora eu estou falando já da década de 60, então já transcendi certas datas do livro, mas é importante para a gente perceber o hoje, tá? Que inclusive eu acho que é legal porque o Bernardo, como ele é vivo, ele tem essa visão aquilo era o passado, mas foi se desenvolvendo. Na década de 60, mais precisamente 66, aí nós criamos a Sudã. Então, basicamente, substituímos, né, aquela SPVAE e na Sudã. E a ideia total dali de vocês perceberem é uma ideia de interiorização da questão econômica, da questão estrutural para a Amazônia. Vejam, por favor, a data, 66, ela é muito importante. Então, no momento em que vocês começam a pensar na data 66, vocês já sabem que tipo de regime que a gente está vendo no Brasil. Um regime ditatorial. E é nesse momento que é importante pensar, então, aquele governo, aquele regime ditatorial que eu tinha no Brasil, o que ele imaginava da Amazônia? Né? Isso é importante perceber, então, que ele imaginava na Amazônia o quê? Uma nova fronteira, uma fronteira a ser transposta. Então, vamos levar estrutura para lá, vamos construir estradas. E aí vocês podem também argumentar. É dessa época, Seba? É dessa época, exatamente. Então, vamos para lá. Vamos. E aí o legal é pensar que muitos de vocês podem imediatamente falar, professor, mas construir uma estrada, isso leva desenvolvimento? Isso vai levar vantagens? Gente, uma estrada leva
tudo. Absolutamente tudo. Então, nesse ponto, ele pode levar tecnologia para algumas áreas? Pode. Ele pode levar atendimento médico para algumas áreas que têm essa carência? Pode. Mas ele também leva doenças. Estamos no momento de uma pandemia que circula pelas estradas, né? A gente também pode ver que isso leva o quê? Pobreza. Então, é interessante perceber essa situação de que no momento em que você leva a sociedade ocidental dita branca para aquela região, você também leva os problemas dessa sociedade dita ocidental e branca para aquela região, né? Alguns problemas que não existiam, inclusive doenças, né, que a gente estava comentando. Bom, e aí é importante também enxergar que é nessa transposição dessa fronteira que eles imaginam, né? Então vamos levar o desenvolvimento para um lugar que não tinha, então vamos transcender essa fronteira de não desenvolvimento, que a gente começa a imaginar como que a gente pode lucrar. No primeiro momento, podemos lucrar com as pessoas que estão lá? A gente imagina que não, né? Porque a gente imediatamente imagina que a mão de obra indígena, e cuidado, no que eu estou falando mão de obra indígena, eu estou falando isso com o aspecto do ocidental falando, do dito branco, né? Que ele vai trabalhar numa fábrica, etc. Então, não. Ele não é essa mão de obra que o branco espera. Então, como que eu posso aproveitar? Esse é o legal para a gente começar a pensar em geografia, mais precisamente em geografia do Brasil. O que eu tenho nessa região? Terra. E tem muita terra. Ju, passa um slide para mim, por favor. Porque é legal a gente perceber que essa área toda ela é muito grande, né? E não quer dizer que ela é toda habitada. Então, gente, dê uma olhada rapidinho no slide. O que a gente tem ali é o que a gente chama da Amazônia Legal, tá? Então, veja que ela incorpora vários estados. Aí é o nosso mapa do IBGE do lado direito. Vejam que essa área é gigantesca, mas não necessariamente tem tantas pessoas. Tá, então como é que eu vou aproveitar? A Queca deu um relato importantíssimo, como ela percebeu que toda aquela área natural do Cerrado já está sendo degradada, sendo literalmente destruída, né, pelos fazendeiros. Aí a gente pensa muito na agropecuária. Então a gente pode ter a questão do eucalipto, a gente pode ter a questão da soja, e não esqueçam também, gente, voltar dessa região, a questão da mineração. E aí, Ju, estamos no Fala para Camões, voltado então para os vestibulandos, é aí que eu acho que a geografia pode se encaixar, né? A geografia, ela pode se encaixar muito naquela questão, olha, estamos falando de uma região, estamos falando de uma certa sociedade, mas essa região, ela é importante economicamente até hoje no Brasil? Com toda certeza. Mas vejam que essa exploração econômica, ela é desde aquela época que foi escrito o livro. Perdão, em que o livro faz referência. Você ia falar, Ju? Não, é que vocês estão vendo meu mouse aí? Carolina, se é sul do Maranhão, é tipo por aqui, assim? Deixa eu... Tá bem em cima o... Pouquinho mais para cima, Ju. Tipo assim. Pouquinho mais. Pouquinho mais. Para a esquerda, para a esquerda. Aí, mais ou menos aí. Isso aí. Por aqui, então. Tá. Isso, é mais ou menos nessa região. E aí, Ju, você fez o perfeito que é para o próximo slide. Passa para mim, por favor, né? Gente, o que vocês estão vendo ali é o que atualmente a gente vai chamar de... Eu dou spoiler. Não tem problema, é o mesmo assunto. É o que a gente chama de Mapitoba ou Matopiba. Muita atenção, a gente já teve isso em vestibular. É um acrônimo, né? Então, gente, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E Carolina se encaixa, né, aí nesse Mapitoba ou Matopiba. Por que essa região é importante? Gente, nos últimos anos, e digo, não faz nem uma década isso, nos últimos anos, é a área de maior expansão da produção de soja do Brasil. E aí, por que eu estou pensando em falar isso para vocês? Porque a Queca me despertou um interesse ali que eu achei sensacional. Na hora que a Queca deu o relato de quem morou lá sobre a concentração de terras. Então, pera, como assim existe uma concentração de terra? Você não tem muita terra, tem terra para todo mundo. Opa, legal, tem terra para todo mundo, mas não quer dizer que todo mundo tem terra. Isso é bacana. E aí a gente pensar também na construção do território brasileiro, em que devido à lei de terras e outras leis que o Brasil colocou, isso incentivou a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, que em muitos momentos foram os coronéis, que a Queca já tinha mencionado agora há pouco, né? Então já existe esse critério, opa, existe uma pessoa em uma determinada região que comanda o resto. E veja o relato interessante de que assim, mas a cidade depende da pessoa.
Sim. Porque se você pensar que a economia de uma cidade, ela circula através do mercado que vende produto para as pessoas que trabalham na fazenda ou que trabalham no lugar que vai ensacar a soja, tudo circula através do quê? Da terra. Então, o dono da terra é o que comanda a cidade. Muitas vezes muito mais que o prefeito, do que seus vereadores. Porque ele tem o poder financeiro. Agora, voltando para falar de Mapitoba e Matopiba, essa é uma região historicamente desvalorizada. Historicamente, é uma região em que a terra é extremamente barata. Mas ela é barata porque eu não tinha tantos recursos estruturais, eu não tinha uma mão de obra adequada para a plantação da soja, do eucalipto, etc. Mas foi quando a terra começou a ficar extremamente cara no sul do país, isso é legal a gente pensar, no sul do país, ou seja, no outro extremo, que as pessoas ricas do sul do país falaram, olha, eu posso pegar a minha terra aqui do sul do país, vender e com isso comprar muito mais terra lá na região do Mapitoba, Matopiba. E foi o que eles fizeram. Então, olha que legal pegar o relato da Queca, olha que legal pegar o relato que a gente teve no livro, né? E trazer isso um pouquinho para a atualidade. Gente, hoje em dia, quem comanda essa região, inclusive Carolina, são os grandes fazendeiros. Hoje em dia está se especializando cada vez mais em soja. Agora, tenta fazer uma análise. E a pressão disso nas sociedades indígenas, nas comunidades menores ali. E a pressão disso nas pessoas que, opa, mas espera ali, a minha cultura era outra, a minha história era outra, de repente, opa, tem gente com dinheiro vindo para cá. Ou às vezes, que até é um pouquinho mais pesado de falar, e tem gente que só leva o dinheiro, mas não vai lá. O dono da fazenda provavelmente não está lá. Ele, na verdade, contratou uma pessoa para ir até a fazenda. Olha, gerencia aqui o meu capital, gerencia aqui então os empregados e eu continuo com o meu dinheiro em outro lugar, né? Isso é só para a gente se ambientar um pouquinho, né, Ju, na região que eu estava. E aí, Ju, se puder colocar o outro slide, eu sei que você acabou de tirar, mas eu tô... Não, eu só vou trocando, dessa... vou lembrar da sua cara. Passa mais um. É só para vocês separarem, gente, então... Não, volta um, Ju. É só para vocês verem, então, gente, que o Matopiba, né, o Mapitoba, são várias cidades, tá, que tem cada vez mais um crescendo dessa produção e da área. Tá? E aí a pressão que eu estava falando para vocês, pegando que ele pega os biomas do Cerrado, é a maior parte, né, onde Carolina, temos a Amazônia e também temos a Caatinga. É legal ver ali, Jô, você está passando o mouse um pouquinho embaixo, a situação agrária. Aí você percebe, temos terras indígenas, temos assentamentos, unidade de conservação em quilombos, né, no meio dessa exploração econômica. Perfeito? Ju, falei muito. Nós nem começamos. Mas muita coisa, gente. Olha quanta coisa. Fala pra mim. Muita coisa. Muita coisa a gente começa a pensar a partir de um livro, né? É isso que eu gosto de fazer aqui. E aí, tá gostando? Massa, os meus convidados são incríveis, maravilhosos. Merecem o seu like. Se você chegou até aqui e ainda não deu like, né? E merecem que você volte pra ver parte 2, beleza? Que tal me apoiar lá no Catarse? Que tal voltar daqui a pouquinho, que em breve a gente tenha parte 2 aqui. Talvez quando esteja assistindo até já tenha, né? Eu te espero pra gente continuar essa conversa.